Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o básico da colorimetria para você conseguir fazer uma mecha com qualidade, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou cabeleireira há 11 anos, eu tenho um estúdio e me especializei na área de mechas. Mas, Ana, você está falando sobre mechas, mas por que falar de colorimetria? A colorimetria, na verdade, ela é uma análise cromática que vai fazer totalmente diferença para quando você for realizar suas mechas. E muitas vezes a gente tem uma insegurança, talvez você que já é cabeleireiro nessa área não conseguiu ainda entender a fundo o que a colorimetria traz para você de benefícios, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, que fez toda a diferença na minha vida, né? Quando a gente estudou lá no prézinho, nós aprendemos muito sobre cores, né? A gente aprendia a fazer as cores. E o que significa isso? Existem três tipos, né? Que são as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Então, o que vai acontecer, Ana? O que você quer dizer sobre isso? Quando a gente vai analisar um cabelo, a primeira coisa que a gente precisa saber é a altura de tom, né? A altura de tom que está esse cabelo. Para você realizar uma mecha e saber o fundo de clareamento que aquele cabelo vai te dar, não tem jeito se você não souber colorimetria. Então, pelo menos o básico você precisa saber para conseguir atender o seu cliente, para conseguir entregar, né, um resultado de qualidade. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a colorimetria fez e o que a colorimetria traz, tá? Para vocês executarem uma mecha de qualidade. Além dela ser uma análise cromática, ela também vai te ajudar a definir o tom ideal para cada cliente. Tom, devido ao tom de pele, né? Devido à íris dos olhos da sua cliente, o contraste que ela traz. Então, assim, como eu vou fazer, como eu vou saber que cor que chegou aquele cabelo, né? Nós temos aí hoje a altura de tom, como eu falei para vocês, que vai do 1 ao 9. Algumas marcas, né, de produtos, eles vão até o 12, mas a gente usa muito que é o 1 ao 9, 1 ao 10. Então eu vou falar um pouquinho para vocês o seguinte: acredito eu que vocês já tenham uma noção, que é o preto, né? O preto azulado, quando a cliente ela já tá com aquele cabelo muito escuro. Então, como que você vai conseguir chegar numa mecha, até que tom você pode abrir daquele cabelo que você não vai agredir, que você vai ter um resultado bom. Então, assim, um cabelo preto, você não pode abrir mais que 7 a 8 tons dele depois do número 1, né? Então, às vezes a cliente ela chega com o cabelo muito preto e ela quer sair muito loira. E aí é por isso que às vezes a gente vê tanto cabelo quebrado, tanto cabelo danificado. Porque o cabeleireiro também às vezes não sabe impor. Olha, o seu cabelo, ele não abre até esse tom. Então, gente, a colorimetria, ela vai fazer muita diferença, tanto na questão da altura de tom, quanto também sobre os reflexos. Tá, altura de tom, vamos lá, de 1 ao 9, eu vou falar para vocês um pouquinho o que significa. 1, que é o preto azulado, mais preto. O 2, que é um preto, né, que não chega a ser tão preto. O 3, que é um castanho escuro. O 4, que é um castanho. O 5 já é um castanho claro. Então, quando vai chegando no 5 para lá, 5, 6, que é um loiro, 7, você já vai conseguindo chegar às vezes no loiro mais clarinho, né? Porque aí fica a distância muito menor do que quando o cabelo está muito escuro. Então, por isso que você analisar o seu cliente antes mesmo de fazer uma colorimetria, antes mesmo de pintar o cabelo dele ou de fazer uma mecha, vai te dar um resultado muito mais satisfeito e você vai poder impor também para o seu cliente, né? Então, quando você chega lá na altura de um 7, que já é um loiro médio, né, quase chegando no loiro claro, que é o 8, você já consegue chegar no cabelo 10, né, quando você vai clarear. Mas tanto que a Ana fala de números e números, todo mundo no salão, né, você provavelmente tem no seu salão aquela cartela de cor, né, que na próxima vez que eu aparecer aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês. E aquela cartelinha de cores, né, que vem nas colorações, ela tem lá as numerações. E às vezes a gente não entende, porque às vezes o cliente ele não vai chegar aqui para você com um cabelo simples 7,
que é um cabelo ótimo de clarear, só que ele vai vir com resíduos de químicas, aonde entra os reflexos, as nuances, né? Então, assim, quanto mais química ele tem, quanto mais cor ele tem naquele cabelo, mais difícil é para você conseguir clarear. Então, o fato de você conseguir analisar através daquela cartela de cor que você tem no seu salão, a cor que está o cabelo da sua cliente, vai te dar um resultado muito melhor. E é isso que eu quero vir trazer para vocês em cada aula que eu vou estar passando para vocês. Então, vamos lá. O que é o reflexo? Os reflexos, eles são o que vem sempre após essa numeração do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos dizer assim, se eu quero um loiro e o meu loiro ele abriu numa altura de 8, então o 8, se a gente for analisar, né, na cartela de cor, ele vai estar um loiro, mas ele vai estar um loiro mais alaranjado, né? Ele ainda não chegou exatamente na cor que às vezes a gente quer. Por isso que às vezes, quando você vai fazer uma mecha, você não entende por que aquela cliente volta e fala: nossa, meu cabelo ficou laranja. Porque na verdade, na altura de um 7 e 8, e às vezes até o 9, o cabelo ainda não chegou na cor que ela queria. Tá, mas aí o cabelo não abre mais que o 8, porque lembra daquela coisa que eu falei, que se o cabelo ele é um 1, ele é um 2, você não pode abrir mais do que 7 a 8 tons daquele cabelo, porque você vai agredir ele. Então tá, abrimos até um 8, né, que é um loiro, mas é um loiro com fundo mais alaranjado, mais amarelo. Ana, o que eu vou fazer? Você vai pegar e você vai neutralizar aquele cabelo ou matizar aquele cabelo. Se você usar um produto roxo, né, que tem lá os pigmentos violeta, simplesmente quando a sua cliente chegar em casa, ela vai lavar o cabelo e aquele cabelo vai voltar a ficar amarelo. Então você precisa entender que em cima daquela cor, quando você bater o olho, você tem que saber se aquele cabelo abriu num 8, se ele abriu num 9 ou se ele abriu num 10. E em cima daquilo dali, nas suas cartelas de cor que você vai ter no seu salão, quando você entender um pouco mais de colorimetria, você vai saber que os reflexos, que foi o que eu falei para vocês agora, é que vão fazer a diferença. Aí você vai neutralizar com o quê? Tá, o cabelo abriu 8, mas eu quero um loiro um pouco mais frio na altura de 8. Então você vai usar um 8.1. O que é o ponto 1? É um cinza. Ele tem um tom mais acinzentado. Então você vai ter lá um tonalizante, né? Ou até mesmo, dependendo se você está fazendo uma morena iluminada e você quer que aquele cabelo esteja um pouco mais frio, mas que tenha ainda um toque mais amadeirado. Então você pode usar um 3, um 831. Tudo isso, gente, parece às vezes assim um bicho de 7 cabeças. Mas quando você começa a montar esse quebra-cabeça, você começa a entender que a sua vida no salão vai mudar. E muda, porque você vai conseguir começar a fazer cores para sua cliente que nenhum outro salão vai conseguir, né? Então, às vezes, quando eu abro um cabelo aqui, que ela já veio com química, ela já veio com restos de coloração, e às vezes ela quer realmente um loiro muito claro, hoje eu consigo falar para minha cliente: olha, o seu cabelo ele vai abrir até numa altura de 8, e a gente vai neutralizar esse fundo, matizar esse fundo, e vamos deixar ele na altura de um 8, você não vai deixar de ser loira, mas você vai ter um loiro saudável, que é isso que hoje em dia todo mundo precisa, né? Não adianta a gente clarear um cabelo extremamente e aquele cabelo não ter saúde, e ela não vai voltar, ela vai falar que você estragou o cabelo dela. Então, assim, os reflexos nada mais é do que os tons que vêm após aquele número, né? Então, se você abrir um cabelo na altura de um 7, você sempre vai matizar ou neutralizar aquele fundo sempre na altura de 7. O que vai mudar é o reflexo que vem após o 7. Mas como eu vou saber se aquele cabelo abriu na altura de um 7? Estudando colorimetria, né? O básico você precisa saber. Então é isso. A coloração pessoal, né? Quando eu falei para vocês, quando você consegue olhar para sua cliente e saber se o tom dela é um tom quente ou se é um tom frio. Como eu vou descobrir isso? Gente,
mais pra frente, né, eu vou falar um pouco mais para vocês também sobre a questão de um visagismo, de uma consultoria de cor, que vocês vão poder analisar junto com a sua cliente, em cima também daquela cartela de cor que eu falei para vocês, a cor que é ideal para ela na medida do tom de pele dela. Tem clientes que têm um tom mais frio, então sempre quando você vai usar uma coloração ou as mechas dela, os tons mais frios, né, que a gente chama de irisado, de acinzentado, vai encaixar mais para ela. Não quer dizer que ela tenha que ficar com aquele loiro cinza platinado, mas que ela possa ter um loiro mais frio, né, um loiro perolado, porém com fundo mais frio. Isso tudo tem mudado a minha vida depois que eu entendi que se eu colocar e se eu exercer todos os dias a colorimetria no meio do meu salão, eu vou conseguir ter mais clientes, mais fidelidade delas também, porque o trabalho que eu vou fazer para ela, nenhum outro salão vai saber fazer, porque eu consigo montar cores. Lá no prézinho, lembra que eu falei lá no início, a gente aprende a montar cores. Então a cor primária, né, que são as cores amarelo, azul e vermelho, com elas você consegue fazer outras cores, que aí você vai fazer as cores secundárias e assim por diante. Então se você tem uma noção de cor primária, secundária, você com certeza vai conseguir trabalhar dentro do seu salão. Se, por exemplo, você tem uma coloração ali, né? Hoje eu consigo trabalhar muito bem quando as minhas colorações estão acabando. Por exemplo, eu preciso fazer um cabelo e aquele cabelo ele é um 6 e eu não tenho a coloração 6, que é um loiro, né? Um loiro escuro. Então a cliente ela veio fazer um retoque de raiz ou ela veio fazer as mechas dela e um iluminado e o cabelo dela abriu numa altura de um 6 e eu tenho no meu estoque eu tenho lá um 5 e tenho um 7, né? Eu tenho um 7.1, por exemplo, ou um 7.2. O que é um? Um é um cinza, o 7.2 é um irisado, né? Um 7.3 ele tem um dourado. Então eu posso misturar essas cores e quando você mistura um 7.3 com um 5, se você somar 7 com 5 vai dar 12 e se você dividir vai dar 6. Então assim, é maravilhoso e é matemática ao mesmo tempo. Só que você não vai conseguir fazer isso se você não estudar, se você não aprofundar, né? Porque não é simplesmente fazer um cabelo, ganhar aquele cliente só naquela hora e aquele dinheiro. É fidelizar o seu cliente. E é por isso que eu vim falar com vocês um pouco sobre a colorimetria. Vamos lá. Acredito eu que muitos já ouviram falar sobre a estrela de Oswald. É aqui que a gente tem a base toda de colorimetria. Todo cabeleireiro precisa estudar estrelas de Oswald. Cores primárias, cores secundárias, que são feitas através das cores primárias, e as cores terciárias, que vem quando as duas cores montam e você consegue fazer várias cores. E é isso que eu quero falar para vocês. Se você tem no seu salão, às vezes o seu básico, você consegue trabalhar sim, desde que você conheça lá atrás o fundo de clareamento do seu cliente, o diagnóstico do seu cliente, o que o seu cliente está trazendo de outros salões, para que você possa entender. Você vai ter que saber sobre a estrela de Oswald. Com tudo isso que eu falei, para não ficar tão embolado, eu vou dividir para vocês as 3 coisas mais básicas, né? Que um cabeleireiro ele precisa saber, ele precisa entender para que qualquer tipo de serviço que ele vai fazer envolvendo cor dentro do salão dele, ele precisa ter essa base. Então vamos lá. A altura de tom, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês. O que é a altura de tom? A altura de tom vai ser a cor base do cabelo da sua cliente. Então, quando a sua cliente ela entra no seu salão, você tem que saber a altura de tom que está aquele cabelo. 1, que é o preto, azulado. O 2, que é um preto. O 3, que já vai descendo, né? Então, aí já é um castanho bem escuro. O 4, um castanho médio. O 5, que já é um castanho mais claro.
o 6, que é um loiro escuro, o 7 é um loiro médio, o 8 um loiro claro e o 9 um loiro claríssimo. Isso é a altura de tom, né? Algumas clientes vão chegar no seu salão com uma cor bem clarinha e que conheço minha filha e meu filho, vocês vão arrasar no loiro que vocês quiserem, né? Porque o cabelo quanto mais claro, lembra que eu falei? Mais vocês vão conseguindo clarear. Então respeitar a altura de tom, né? Respeitar aquilo dali vai trazer para vocês uma qualidade no seu serviço, né? Então o primeiro é a altura de tom. O segundo, que são os reflexos, né? Que também vai andar juntinho ali com a sua altura de tom. O reflexo, ele vai ser aquilo que você precisa saber para a cor que você quer dar para o fundo daquele... Na verdade, a gente vai falar daqui a pouquinho do fundo de clareamento. Então, o reflexo, ele vai ser o quê? Ele vai andar juntinho com a altura de tom. O cabelo, ele chegou numa altura de tom, você já sabe a altura de tom que é aquele cabelo, e aí você descoloriu ele, enfim, ou a cliente ela quis uma coloração. Então o reflexo ele vai ser aquilo que vai andar ali, ó, juntinho, que são os tons de reflexo. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem uma noção, tá bom? Que, por exemplo, o meu cabelo ele abriu na altura de um 8, lembra que eu falei lá atrás? Então eu quero dar uma esfriada naquela cor, então eu vou usar um 8.1. Gente, só cortando um pouquinho que eu quero falar para vocês o seguinte, vocês vão ouvir um pouco de barulho, porque o meu estúdio, eu tô aqui na parte da recepção, meu estúdio ele fica virado para a rua, né? Então hoje a gente conseguiu gravar aqui, até mesmo para mostrar um pouquinho para vocês, né? E vocês vão ouvir barulho de moto, buzina, carro, mas é porque a gente está realmente na porta, em frente para a rua. Tá bom? Mas eu acredito que o som esteja bom. Então, voltando lá, as três coisas mais básicas e muito fundamental para que você consiga entender de colorimetria. Primeiro, a altura de tom, que é a altura de tom que sua cliente vai chegar, independente da cor que ela estiver no cabelo. Então, você tem que saber a altura de tom daquele cabelo, né? E depois os reflexos. Eu vou ler para vocês e vou explicando um pouquinho. O reflexo número 1 seria então o acinzentado ou o azul, que é as cores primárias, lembra? Só que você não vai pegar simplesmente uma cor azul, ele vai vir realmente diluído, né, em cima daquilo lá que você vai comprar, o seu tonalizante, enfim, e ele vai dar uma esfriada na cor. Porque quando ele bater naquele cabelo que abriu uma cor levemente laranja ou dourada, ele vai dar aquela esfriada. É exatamente isso que a gente precisa, né? Por que muitas pessoas elas se iludem, né, com as máscaras roxas, azul, por causa do violeta, né? Que é o violeta que acaba muitas vezes, já chegou no meu salão, acredito que no seu, aquelas clientes que vão lá e aplicam aquela violeta em casa, meu Deus, né? E para tirar aquilo do cabelo é uma luta. Então, assim, tem que ter cuidado também na hora de usar, né? Então você tem que saber a altura de tom daquele cabelo e o reflexo que você vai usar para a cor que você quer, se você quer uma cor mais fria. O 2 seria o irisado ou o violeta. Mas o violeta, nossa, quando fala violeta, né, o que a gente imagina? Mas na verdade o irisado, ele vai, se ele andar junto, por exemplo, com cinza, ele fica lindo. Fica bem suave e você consegue tirar aquele fundo mais amarelo do seu loiro. E o 3, que é um dourado, isso tudo que eu tô falando pra vocês são os reflexos, tá? O dourado, então, por exemplo, às vezes eu vou abrir uma morena iluminada, né, e ela tem aquela pele quente que eu falei pra vocês agora há pouco, e eu quero um iluminado mais quente. O que seria um iluminado mais quente? Por exemplo, um marrom, né? Como tá aqui essa madeira, ela é um iluminado, ele é um marrom mais quente. Então, se eu usar, por exemplo, o meu cabelo, ele abriu numa altura de um 6, né? Que seria um loiro escuro. Porém, que quando você descolore aquele cabelo, você vai ver que vai ter ali, vai revelar para você algo mais alaranjadinho, mais dourado. Se a cliente ela tiver o fundo de clareamento
a altura de tom muito escura, então automaticamente aquele cabelo vai abrir um pouco mais dourado. Aí se você usar, por exemplo, abriu uma altura de um 6 e eu quero uma morena iluminada quente, e você vai lá e vai usar o quê? Um 631, por exemplo, tem 3 e tem um 1, né? Depois do 6. Então você vai ter um pouco de dourado, que vai dar aquele fundo quente, vocês estão conseguindo me entender? E ainda vai ter aquele acinzentadozinho para não deixar ficar com aquele cabelo de fogo, queimado, que às vezes a gente vê na rua, certo? Então o 3 ele é um dourado, o 4 ele já vai chegando na área mais cobre, né? Então às vezes a gente quer uma mecha um pouco mais ruivo. Então eu quero, minha cliente ela é meio ruiva e ela queria fazer umas mechas, eu queria dar um toque melhor pro ruivo dela. Um 4 é perfeito. Então, por exemplo, eu abri o cabelo dela na altura de um 7 que é um loiro médio, né? E eu quero que ele tenha um fundo mais acobreado, um fundo mais quente. Então eu vou usar um 4, um 744, por exemplo, né? Nas cartelas de cores aí, não sei o que vocês têm, mas eu acredito que quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão lá, vão olhar a cartela de cor e alguma coisa já vai ter aí plantado na cabeça de vocês. E aí vocês vão bater o olho, talvez num 7.4 que vocês nunca usaram, e vão falar, nossa, a Ana falou sobre isso. Eu acho que eu posso fazer aquela cliente e ela vai gostar muito daquele fundo mais acobreado. Então o 4 ele já é mais acobreado, né? O 5 ele é um acaju. Já ouviu aquela cliente que chega no seu salão às vezes e fala assim, eu queria muito pintar o meu cabelo de acaju ou de chocolate, né? E aí o que você liga no acaju e no chocolate? Imagine um chocolate, imagine a cor de um caju, né? Então ele é um marrom, mas ele tem um fundo vermelho, só que é um vermelho mais fechado, não é isso? Então dá aquela sensação de realmente uma cor de bombom, né? E vamos lá para a altura do vermelho, que é um 6. Gente, o vermelho, tá? Ana, mas eu não uso, quase ninguém procura. Mas quando procura, você tem que saber, você tem que ter o que oferecer para sua cliente. Então, um cabelo que tem, por exemplo, um cabelo que pinta de tinta há muitos anos, né? E ela quer dar um leve reflexo, ela quer dar tirar um pouco daquela coloração, mas ela gosta daquele fundo mais avermelhado. O 6, ele é um tom mais avermelhado, né? Então, tudo que você vai usar, por exemplo, um 766, um 566, 56, todas as vezes que vocês verem um 6 depois do pontinho da cor da altura de tom, né? Vocês vão saber que aquela cor ali é um vermelho. Então, a sua cliente que gosta de um vermelho, vocês tomem cuidado, porque o vermelho, ele é aquilo também, tá? Usou vermelho, é muito mais difícil para você conseguir tirar, porque a pigmentação dele também é mais intensa. Tudo que é vermelho é mais intenso. Então, para você conseguir tirar um vermelho de um cabelo, é muito difícil. E tem lá o 7, eu amo o 7. Gente, essas cores que eu estou dizendo para vocês, essas numerações, elas são os reflexos. Lembra que nós falamos sobre a altura de tom e agora nós estamos falando sobre os reflexos, que vem depois daquele númerozinho, que é as cores que a gente usa no salão para dar uma neutralizada nas nossas cores das nossas mechas. Então o 7, como a gente tem feito, né, aqui no meu salão, eu não sei como que é aí, se vocês têm dificuldade ou não, né, de fazer as morenas iluminadas, os castanhos iluminados. Tem um período do inverno que a gente usa mais as cores mais mognas, né? E tem o período do verão, que às vezes a gente quer uma cor um pouco mais aberta. Então o 7, ele é um queridinho de muita gente, de muita cliente. Ela vai chegar para você, né, com uma foto, eu quero esse cabelo. E aí você vai falar, e agora? Então você tem que bater o olho e entender que aquele cabelo tem um reflexo 7. Tá, eu quero só um reflexo 7? Não.
Então eu quero fazer uma morena iluminada, eu abri o cabelo dela numa altura de um 8, por exemplo, que é um loiro claro, lembra? Lá na altura de tom. Abri o cabelo dela na altura de um 8, vamos colocar a altura de 8, a altura de 6, que as morenas iluminadas elas não passam disso. Então ela abre numa altura de 5, 6, 7, 8. Esses são os tons de morena iluminada. Só que aí se você abrir só na altura de 8 e mandar ela pra casa, lembra que eu falei? Aquele cabelo vai ficar o quê? Depois laranja, e ela não vai gostar. Então você precisa entender sobre reflexo para que você possa saber neutralizar em cima da altura de tom dela a cor ideal para ela. Então o reflexo 7, ele é um marrom, ele é um chocolate, ele é uma cor que vai andar sempre junto com as morenas iluminadas. Então lá na sua cartelinha de cor, quando você olha, por exemplo, eu uso muito, né, no meu salão, um 7.7, que inclusive é o tom mais ou menos que tá o meu cabelo, né? Eu fui loira por muito tempo, tirei o meu loiro por um tempo, cortei e agora eu tô usando ele um pouco mais fechadinho. A minha raiz ela tá numa cor bem mais natural, né? Tá virgem, mas as minhas pontas ela tá na altura de um 7.7, que dá aquele leve mogno e dá uma cor mais, um marrom mais quente. E o 8, que é um verde ou mate. Meu Deus, verde ou mate? Como assim? Eu vou usar um verde, um mate no cabelo de uma cliente? Sim, gente, uma colorimetria bem feita, bem aplicada, vocês vão entender e vão perder o medo. Porque às vezes, dependendo do cabelo, aqui a gente está lendo no 8, mas o mate ele também ele pode estar no 9, né? Então, por exemplo, eu costumo usar muito aqui no meu salão, quando eu faço um loiro, quando você vai fazer um loiro aí no seu salão, né? E ele abriu um 9, bem bonito, tá numa cor linda, você gostou da cor que ele abriu, né? Que é um loiro claro, claríssimo. Mas você precisa neutralizar aquela cor para que quando ela voltar e quando passar o tempo, ela consiga ter aquele cabelo bonito por mais tempo, certo? Então, o que eu costumo usar muito no meu salão? Um 9,89. O que isso significa? Gente, 9,89. Em algumas cartelas não vão estar assim, né? Mas ele tem um 9, que é a cor que abriu, e ele tem o 8 e o 9 depois do pontinho, 89. Então ali ele tem um fundo mais verde, mais mate. Por quê? Porque ele vai tirar qualquer tipo de reflexo mais amarelinho que deu, né? Você vai ficar de olho, você vai aplicar, você vai ficar de olho também. Então isso é muito importante quando você vai neutralizar um cabelo. Sempre fica perto, sempre acompanha a sua cliente, né? Muitas vezes a gente vê o cabeleireiro, quanto mais ele vai fazendo, ele vai colocando, né, aquele cabelo na mão dos funcionários, na mão do outro, e aí aquela cliente vai passando na mão de um, de outro. Se você pegou um cabelo para fazer, vai uma dica minha, finaliza ele, termina, pelo menos acompanha, sabe? Ah, mas eu não consigo dar conta, eu preciso de ter mais pessoas aqui também. Mas acompanha. Quando você vai aplicar um reflexo, no caso do cabelo dela, né, que é a neutralização, acompanha aquela cor. Porque o seu olho de cabeleireiro, o seu olho clínico, depois que você entende de colorimetria, você vai saber a hora exata também de tirar, né? Eu falo para vocês isso porque é no meu dia a dia e é o que eu quero passar para vocês também, né? Então vai fazer muita diferença. O reflexo. Então nós falamos sobre altura de tom, reflexo. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre o terceiro, que é o fundo de clareamento. O fundo de clareamento, ou a cor de fundo, ele diz respeito à altura de tom que o cabelo vai atingir. Lembra? Falamos sobre a altura de tom, que é a cor que o cabelo chega. Falamos sobre o reflexo, que é a cor que você quer esfriar aquele cabelo, neutralizar. E agora a gente está falando sobre o fundo de clareamento. Então, esses 3 passos você precisa saber. O fundo de clareamento, ele é exatamente a respeito da altura de tom que o seu cabelo vai abrir. Tudo isso que a gente falou lá atrás tem a ver com o fundo de clareamento. Então, automaticamente, um diagnóstico vai fazer toda a diferença. Você vai analisar a sua cliente, se ela tem muito branco, se ela
passou por químicas, né, colorações passadas, qual o tom que está aquele cabelo. Então, com esse diagnóstico, você vai começar a ter um caminho. Então, você vai saber a altura de tom dela, a altura de tom da Ana Paula. A minha altura de tom é um 5. A cor cosmética dela, então aqui eu tenho um 7.7. Então, eu estou um pouco distante do meu 5, 2 tons. E eu quero chegar no cabelo da Ana um pouco mais claro do que ela chegou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o fundo de clareamento. Com isso, um teste de mechas é muito importante, né? Para você saber se aquele cabelo ele vai te permitir clarear. Tudo isso está envolvido na colorimetria. Então, se eu chego no salão, no seu salão, e eu falo o seguinte: quero mudar a cor do meu cabelo, eu preciso de uma cor assim, quando as clientes chegam no nosso salão, né? Ela quer um cabelo mais loiro, um pouco mais loiro. Eu posso te oferecer isso? Você primeiro precisa fazer um diagnóstico para saber se aquele cabelo chega. E você vai mandar a sua cliente embora se não chegar? Não, você vai dar opções para ela. Porque a partir do momento que você entende de colorimetria, você sabe que você tem opções para oferecer. Então, você vai fazer um teste de mechas e a partir desse teste de mechas, você vai saber qual o meu fundo de clareamento. O que o meu cabelo permitiu abrir. Então, o fundo de clareamento da Ana Paula, que é uma altura de tom 5, tem uma cor cosmética 7, ele abre numa altura de um 9, numa altura de um 8. Então, a partir daquele fundo de clareamento, você vai entender a cor que você vai usar de reflexo. Aquele reflexo que eu falei para vocês, né? Se você quer um cabelo mais quente, mais fechado, se você quer um cabelo mais frio, mais aberto, se você quer um cabelo mais vibrante ou um cabelo mais reservado. E com isso você vai entender a sua cliente. Enquanto ela está na sua cadeira, você vai analisar ela. Você vai saber se ela é uma pessoa mais reservada. Gente, desculpa porque tá passando muito carro nesse horário agora, tá? Mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre colorimetria e cada vez que eu vir, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Boa noite.